Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui na nossa segunda edição para a gente fazer um resumão do que aconteceu nessa quinta-feira. Olha, tanta coisa, muita coisa aconteceu. A volta dos que não foram, um jogador que está chegando aí para disputar a posição com o Arthur Cabral. E a gente vai falar de Cris Ramos, atacante espanhol, para você conhecer um pouquinho. Cris Ramos, jogador com quem o Botafogo está negociando. E, segundo a imprensa espanhola, tem uma situação encaminhada com o Botafogo. Pode chegar aí para disputar posição com Mastroeni e Arthur Cabral. E essa situação do John, né, cara? O goleiro John, que já estava de malas prontas, muita gente falando, estava até no aeroporto, né? Eu até falei para vocês, o empresário negando que tinha nada de aeroporto. Seria um mico danado, né? Eu acredito que com a versão do empresário, né? Acho que realmente teve uma conversa anterior, né? Não tem essa de o cara estar no aeroporto e o West Ham acertar com outro goleiro. Isso é ridículo, né? Mas lá na Inglaterra, o West Ham tem criticado a imprensa, né? A imprensa, as pessoas que cobrem o West Ham têm criticado muito a postura do time inglês nessa situação conduzida com o goleiro John, chamando até de postura ridícula, tal, negociando com dois goleiros ao mesmo tempo. Aí quem fechou primeiro dispensa um, depois de fechar acordo verbal, o Fabrício Romano trouxe aqui a informação, né, de que o acordo estava fechado e simplesmente o acordo melou e o John, o empresário do John, trouxe uma versão aí, enfim, semelhante até à versão que o Savarino trouxe depois do jogo, né, que quis ficar, tal. A gente vai falar sobre isso, entre outras coisas, depois da vinheta. Quero agradecer a sua moral aqui no GG, todos os dias, canal Gigante Glorioso, trazendo conteúdo do Botafogo, trazendo novidades e, é claro, opinião sobre tudo que acontece. Hoje a gente vai fazer um resumão para você ficar por dentro de tudo que está rolando nos bastidores do Botafogo, tá certo? Vamos lá, informação do GE, nesse momento de que o Botafogo negocia a contratação do espanhol Cris Ramos, um jogador de 28 anos que está jogando atualmente no Cádiz, clube que disputa hoje a segunda divisão espanhola, mas volta e meia está na primeira, né? Aqueles clubes que sobem e caem, né? Então o Botafogo está negociando com o Cris Ramos e a situação é considerada como encaminhada e perto de ser concretizada por aproximadamente 22 milhões de reais na cotação atual, tá? Seriam 3,5 milhões de euros, beleza? Então, essa negociação, segundo a imprensa espanhola, ela começou a se desenhar no início da semana, tá? O GE afirma que há um otimismo pelo acerto, e aí a reportagem é do Sérgio Santana e da Jéssica Maldonado, tá? E sobre o Cris Ramos, é um centroavante que, às vezes, é utilizado também como jogador de lado de campo, mas o foco dele mesmo é dentro da área, né? Até pelo tamanho que ele tem. É um jogador alto, é um jogador que teve uma média de gols até boa, né? No último ano, nos 38 jogos que fez, ele fez 10 gols e deu uma assistência. Então, o Botafogo, que está no mercado olhando um zagueiro destro, até pela série de situações que tem acontecido, né? Lesão do Bastos, saída do Jair, lesão do Caio Pantaleão agora. Então o Botafogo identificou aí também essa necessidade, a gente já havia trazido para vocês, né? Zagueiro, atacante, ponta, e o Danilo como jogador de meio campo. O Botafogo vem analisando algumas oportunidades de mercado com o perfil de jogadores altos, tá? Então o scout estava procurando jogadores mais altos. E aí a gente falou aqui do Rafa Mir, do Mehdi Taremi, né? Que foram dois nomes que chegaram a aparecer no noticiário do Botafogo, todavia as negociações não avançaram, mas tem esse mesmo perfil, né? Jogadores altos, jogadores fortes. Agora a situação do Cris Ramos me parece que vai ser sacramentada. Lembrando que o Cris Ramos tem 1,90 m, então é um jogador alto, um jogador de área, tá? E vai disputar posição ali com o Arthur Cabral e com o Mastroeni, beleza? Então não é um jogador de, como a gente fala aqui no Brasil, né? Fechar aeroporto, nada disso. É aquela clássica contratação do scout, mas pelo menos é um jogador que fez 10 gols na temporada espanhola, né? Então é um atacante
que é um número de gol que normalmente um atacante comum aqui no Brasil faz, né? Quantos gols na temporada? 10 gols. Um atacante comum faz isso aqui no futebol brasileiro. Então não se trata de nenhum grande jogador. No futebol brasileiro a gente vai ver. Ele está há 3 temporadas, se eu não me engano, né? 3 temporadas lá no Cádiz da Espanha. É isso mesmo, né? Que no momento disputa a segunda divisão. Então, não acredito que o Botafogo, a gente falou até que vai fazer loucuras, né? Mas eu acho que uma oportunidade de mercado em que o Botafogo traga pelo menos jogadores que tenham números interessantes, que vamos lá, vou pegar os números do Mastriani. E na época, eu não vou me esconder não, na época eu até achei que foi uma boa contratação, só que eu tava com o Mastriani do América Mineiro na cabeça, né? E o Mastriani da primeira parte do Atlético Paranaense. Aí veio a lesão, e ele não voltou do mesmo jeito, né? Então o Mastriani quase que não teve gols na temporada, a gente trouxe o Mastriani. O Arthur Cabral também fez pouquíssimos gols na última temporada, porque era reserva lá no Benfica. Então, pelo menos o Cris Ramos tem gol, né? Então, a gente precisa de jogador que saiba fazer gol. E o Ancelotti identifica que esse tipo de jogador é importante para determinado tipo de jogo. Então, ok, a gente vai dar o crédito. Se a negociação se confirmar, a gente, é claro, vai fazer aqui aquele mapa do jogador, né, destrinchando todas essas situações. Bom, vamos lá. Agora há pouco saiu aqui a palavra do John. Então, finalmente, o John, goleiro do Botafogo, campeão da América, campeão brasileiro, se manifestou, quebrou o silêncio, né? E ele informou agora, tá, numa nota que está no seu Instagram pessoal dele aqui, e eu vou ler na íntegra para vocês, tá? Hoje venho me manifestar junto ao torcedor do Botafogo, que tanto me apoia desde o dia que cheguei aqui. Recebi sim uma proposta para deixar o clube e buscar outros sonhos em minha carreira. Pensei junto à minha família e precisei de uns dias para falar com vocês. Sou ser humano e é normal ficar pensativo nesses momentos, mas optamos por seguir vivendo o Botafogo. Nunca falei que queria deixar o clube. É um clube especial na minha vida, que sou muito grato por tudo que proporcionou para mim e para minha família. É um prazer imenso vestir essa camisa. O Botafogo é a minha casa, minha escolha e a decisão acertada por novos sonhos e conquistas que ainda podemos lutar juntos. E ele fecha com: ainda é tempo de Botafogo. Gente, depois dessa nota aqui do John no Instagram, fica muito claro, né, que o acordo com o West Ham, ele babou, né? Qual é a versão da imprensa inglesa? Né? Que o West Ham negociava com o John e também com outro goleiro, tá? Com outro goleiro inglês. As duas negociações avançaram. O Fabrício Romano trouxe há alguns dias que já havia um acordo verbal, mas em nenhum momento o Fabrício Romano fez aquele negócio fechado, né? Aí vou eu. Nenhum momento. Então eu acho que, de um lado, a imprensa se antecipando, tá? Veio a retirada do John da lista de relacionados, isso indica muita coisa, tá? Isso indica sim uma proximidade de fechamento de acordo. A gente foi buscar no mercado o Neto, então é claro que tinha alguma coisa, e é claro que tinha uma tendência de saída do John. É muito inocente também a gente achar que... Gente, não é para condenar o John, não. Mas é muito inocente a gente achar que um jogador que não é botafoguense, que não cresceu no Botafogo, não foi cria do Botafogo, ele vai preferir o Botafogo do que um salário 4 vezes maior na Premier League, jogando uma Premier League, jogando na Inglaterra, que é a principal liga do mundo. Então, assim, essa crucificação ao John, que não é todo mundo, né, mas uma parte da torcida, eu acho completamente desnecessária, né? Então, segundo a ESPN, cada um fala uma coisa, tá? O que eu sei, qual é a verdade? Que o John vai ficar. Essa é a verdade que a gente tem. E que o John queria sair em condições favoráveis a ele. Talvez essas condições não foram favoráveis, tá? O West Ham chegou, segundo a ESPN, a oferecer 4 vezes mais do que o John ganha. E aí, no meio do caminho, como ele já tinha negociado com outro goleiro, né, lá na Inglaterra, ele muda de ideia, reduz a oferta pela metade. E aí isso acabou irritando o staff do goleiro, irritou o goleiro, né?
Então, de certa forma, houve aí um desgaste na negociação. E eu falei para vocês, a própria imprensa inglesa criticou a postura do West Ham, tá? O empresário do John, tá, que não quis ter o nome divulgado, ele falou o seguinte, a negociação foi feita, os clubes chegaram a um acordo, Botafogo e West Ham. Chegou a proposta para nós e avaliamos o que seria melhor no momento. Então, o acordo havia. Quanto você vai pagar? Vou pagar aí por volta de 60 e poucos milhões de reais, 61, 62 milhões de reais. Botafogo, beleza. Agora a proposta para o John, né, para o goleiro. Botafogo tem essa postura de não impedir ninguém de sair. E aí chegou a proposta, o empresário disse, avaliamos o que seria melhor no momento. Como você vai para o aeroporto sem ter passagem, contrato feito e tá aqui dizendo que não teve nessa de John ir para o aeroporto e tal. O processo normal, os clubes se acertaram, estava nas nossas mãos, diz o empresário do John. Fizemos uma escolha, ficar, ganhar, seleção brasileira. Claro que a proposta era boa para todos, para o Botafogo principalmente, 10 milhões de euros por goleiro de 30 anos, não é todo dia, né? Então, vida que segue, o goleiro campeão da Libertadores, o goleiro campeão brasileiro, o melhor goleiro do ano, volta para o Botafogo, e não é essa de fingir que nada aconteceu. Gente, isso é a coisa mais natural do mundo. E aí podem falar para mim assim, pô, Guilherme, passando pano para esse traidor, para o John. Gente, vamos parar com isso, porque seria Léo Link. Vocês querem se arriscar com o Léo Link? Eu tô falando sério. Tô falando sério, galera. Pelo amor de Deus. O Matheus Pereira do Cruzeiro, quase implorando para sair do Cruzeiro, não saiu, porque o Cruzeiro queria o valor da multa e ninguém quer pagar. E aí tá lá jogando bola, pô, metendo gol, tá, acabou, passou. Então assim, o cara olhou a proposta, não é aquilo que tinham prometido. Tá? Não, melhor a gente ficar, pegar uma seleção, enfim. O motivo pelo qual ele ficou não me interessa agora, tá? O que interessa é que a negociação melou e o John vai ficar, cara. Como várias outras negociações que o Botafogo fez, também melaram e as pessoas não vieram. Os jogadores não vieram. Isso é praxe do mercado. E aí não adianta ficar com raivinha, vaiar. Meu amigo, eu quero ser campeão. E é muito mais fácil eu ser campeão com o John no gol, que já tem um entrosamento com a linha de defesa, do que com um goleiro como o Léo Link, que é bom goleiro, que tem valor, pode crescer pra caramba, mas que não tá entrosado, que não tá com ritmo de jogo e demora para pegar confiança, né? Então, eu não troco certo pelo duvidoso por causa de jogador, a birrinha de jogador, não tem birrinha de ninguém. Meu compromisso é com o meu Botafogo, com o meu Glorioso, que é o time que eu amo, time pelo qual eu torço. Eu tenho certeza de que o John no gol é sinônimo de estabilidade. A gente vai precisar, meu Deus do céu, contra a LDU, quem é que vai agarrar? Será que o Neto vai chegar a tempo? Não. Temos o nosso goleiro que sequer saiu do Botafogo e realmente ele foi verdadeiro. Ele nunca disse que quis sair do Botafogo. Nunca chegou a falar isso. Tá certo? Continuando no Botafogo e acho que é bom para todo mundo. Tá certo? Ó, gente, Botafogo e Palmeiras, ingressos para a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, abertura do Campeonato Brasileiro, os ingressos já estão à venda para os sócios, né? O primeiro jogo é a primeira rodada do retorno, tem jogo contra o Fortaleza, que vai ser o nosso reencontro com o nosso grande Renato Paiva, vai ser um reencontro em que o Botafogo vai estar bastante desfalcado, mas vai ser um reencontro interessante. Eu confesso a vocês, quero ganhar, claro, tá, mas a cabeça está toda pensando na Libertadores da América, no time que vai entrar em campo. Marlon Freitas, que já até postou foto na visita lá do Danilo Barbosa, né, postou uma foto com a galera, tal, com tá o nosso zagueiro David, tá o Newton lá, né, enfim, postou uma foto, tá bem, graças a Deus, mas por protocolo não atua na partida contra o Fortaleza. Não tem problema, né? A gente vai do nosso super Danilo. O que foi o Danilo, hein? Joga a bola, em poucos minutos mostrou como dar uma fatiada na bola. Só não tô vendo, né, produção, a imprensa pedir Danilo na seleção, porque teve um tal de não sei que Lino. É isso? É isso, né? Jogou aí os últimos jogos e tal, já é titular da Copa. O Danilo com alguns segundos já fez muito mais do que o tal do Lino. Enfim, né? A gente sabe como é que funciona, mas aqui no GG não.
aqui é Botafogo. Beijo grande, saudações alvinegras, fui.